Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBO na TV, desta sexta-feira, 9 de outubro, com as principais notícias da pecuária brasileira. E de acordo com o acompanhamento semanal da Scott Consultoria, só nos últimos 7 dias, contado desta quinta-feira passada para trás, o valor médio de todas as categorias de machos e de fêmeas de reposição registrou um forte aumento de 1,8%, considerando todos os estados incluídos na pesquisa. Mas o custo de produção também disparou, comprometendo o lucro do criador, mesmo com o preço final da sua produção estando em níveis historicamente altos. E este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que continua em casa seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Boa noite, Sidney. Bem-vindo ao trabalho. Boa noite, Vinícius. Boa noite para todo mundo. Quando a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV passou na porteira, um sabiá laranjeira assentado na paneira lindeira cantou para avisar o povo desta freguesia da nossa chegada. E agora, estando já armada a rancharia, a gente está convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui presentes para participar da nossa função novidadeira do dia. Pois é, desde pelo menos meados do ano passado, o preço do gado de reposição está desembestado no rumo de subida do estradão. Mas a questão é que, quando o criador brasileiro achou que estava chegando a sua hora de ganhar dinheiro, aí o custo de produção pegou o mesmo trieiro e o que era para ser lucro virou apenas uma doce ilusão. Mas não foi todo mundo que amargou essa decepção, não. E para quem conseguiu escapar de tamanha consumição, o que fez diferença foi a eficiência na criação. Pois então, para adquirir sabedência a respeito de como é que isso pode ser feito no dia a dia da fazenda, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Flávio Dutra, de Resende, zootecnista e pesquisador da APTA, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que é, aliás, um dos criadores do projeto do Boi 777, e vai conversar com os amigos pecuaristas, falando pelo computador, ao vivo, diretamente de Pouso Alegre, no interior do estado das Minas Gerais. Muito boa noite, doutor Flávio. É uma honra muito grande para a nossa comitiva ter a sua presença internética aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os telespectadores, né, que estão nos assistindo. A honra é toda minha bater um papo aí com você e com todos que estão nos assistindo. Ô Flávio, considerando que deve ter aí ainda alguns companheiros que não conhecem bem o projeto, né? Falando assim em linhas gerais, o que vem a ser o Boi 777? Bem, Sidney, o Boi 777 nada mais é do que um processo que a gente estabeleceu de transformar uma linguagem de pesquisa numa linguagem do produtor rural. Então é o seguinte, isso é um processo de gestão. Então a gente pega o ciclo de produção, cria, recria, engorda e mostra para o produtor o seguinte, o que é um bom bezerro? Um bom bezerro é um bezerro que a gente desmama ele aí por volta de 200, 210 quilos. Então, ou seja, nosso bezerro de 7 arrobas. Tem muito produtor desmamando bezerro mais pesado? Sim. O problema é que tem muito produtor desmamando bezerro mais leve. Tá? Quando a gente pega esse bezerro que a gente desmama ele bem, ele é um bezerro que a gente fala o seguinte, ele tem um motor bom. É a mesma coisa que a gente faz analogia com um carro. Se você tiver um carro com motor bom, agora basta você ter um combustível bom, um bom piloto e uma boa estrada. Fazendo analogia com o pasto, o que é? Eu tenho que ter um bom gestor da fazenda, porque eu já tenho um motor bom, que é o bezerro bem desmamado. Através de manejo eu consigo fazer uma recria rápida. Então, quando a gente fala da recria rápida, a recria de 1 ano. Ou seja, eu tenho 12 meses para chegar com esse bezerro com pelo menos mais 7 arrobas, ou seja, recriá-lo, deixá-lo como boi magro com 14 arrobas. Esse garrote agora com 14 arrobas, que eu fiz o trabalho para trás bem feito, eu levo ele para terminação, tanto no pasto quanto no confinamento, porque é o seguinte, ele foi bem recriado. Agora, em mais 4 meses, aproximadamente, tanto no pasto ou eventualmente em confinamento, eu coloco mais 7 arrobas e abato esse animal com 21 arrobas. Tá? Então, eu tenho um boi abatido com 2 anos, com 21 arrobas, e esse animal é um animal que atende todas as carteiras de mercado que o Brasil tem.
tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Essa mercadoria que a gente está ofertando no mercado. Agora, Flávio, o pecuarista brasileiro que trabalha com cria, ele já está sabendo calcular aí quanto custa para produzir a mercadoria que ele tem para vender na praça? Olha, Sidney, o problema é o seguinte, quando a gente fala de pecuária, não é só o pecuarista de cria, é o pecuarista de recria e, eventualmente, até o pecuarista de engorda não sabe trabalhar com gestão, calcular custo de produção, tá? Então é o seguinte, o que a gente quer mostrar para o pecuarista é o seguinte, não importa por quanto que ele vai vender, não importa quanto custa, tá? E aí o meu lucro, a minha margem vai ser a diferença de um para o outro. Então é o seguinte, principalmente o pecuarista de cria e muitos pecuaristas de recria não fazem custo de produção. Eu tenho que conhecer a minha fazenda, tá? Eu tenho que separar o que é custo fixo, o que é custo variável, e dentro desse custo variável, quais são os componentes que mais fazem, aumentam esse custo. Por exemplo, vocês no início do programa, vocês falaram da reposição. Hoje, a reposição é um dos maiores componentes do custo de produção, tá? E aí eu preciso saber trabalhar com isso. Ou seja, eu tenho que olhar para aquilo que me gera retorno financeiro na fazenda, para quem está na cria, para quem está na recria, para quem está na engorda. Tá? Então, assim, precisa trabalhar bem esses componentes. E a única forma da gente fazer custo de produção é ter gestão sobre os dados, desempenhos e também de quanto eu estou desembolsando cabeça a mês. Né? Agora, Flávio, qual é o primeiro passo que o pecuarista tem de dar, né, para fazer um planejamento da produção na sua fazenda de cria? Bem, quando a gente fala da fazenda de cria, é o seguinte, a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte, qual estado, quando você trabalha com cria, você tem que conhecer o seu rebanho, tá? Primeira, qual é a sua eficiência reprodutiva? Mais ainda do que eficiência reprodutiva é o seguinte, eu tenho uma alta eficiência reprodutiva, mas as minhas vacas parem mais tardiamente, ou seja, demora para emprenhar. Por que ela demora para emprenhar? Porque elas estão parindo com condição corporal baixa. Então é o seguinte, fazenda de cria tem que fazer manejo por score corporal. Tá? Agora, né, já começou a estação de nascimento, eu tenho que entender qual que é a porcentagem das minhas vacas multíparas que estão em boa condição corporal ao parto. Só para você ter uma ideia, se eu tiver mais do que 20% do meu rebanho de vaca multípara agora ao parto, com score corporal, numa escala de 1 a 5, por exemplo, entre 2,5 a 2,75, significa que a minha fazenda é mal manejada. Ou seja, eu tenho mais vaca na fazenda que a produção de forragem dela permite. Ou seja, eu não invisto em produção de forragem, consequentemente as minhas vacas, tá, vão parir com condição corporal mais baixa. Isso leva duas consequências. Leva a consequência que essa vaca vai demorar para emprenhar depois, na próxima estação de monta, e mais ainda, o bezerro que ela está produzindo, que acabou de nascer, é um bezerro mais fraco. Nós estamos terminando de fazer um projeto agora, tá? Bom, já estamos divulgando, eu vou divulgar isso em primeira mão para quem está assistindo o programa. Nós trabalhamos com vacada com manejo de score corporal, vacas múltiplas com manejo de score corporal, ou seja, pegamos aqui, normalmente o fazendeiro faz, que é judiar da vacada, ou seja, coloca muita vaca onde não cabe, ou seja, não tem pasto para ela. Para você ter uma ideia, o peso a desmama dessa bezerrada agora, filhos de mesmo touro, tá? Simplesmente manejando um pasto da forma como a gente recomenda, e aquele que o pecuarista faz, alguns fazem errado, nós temos uma diferença de 16 quilos de bezerro a desmama. E hoje a gente tem que lembrar que quem produz bezerro vende por quilo, não vende mais bezerro na perna como era antigamente. Então, se você pensar hoje, 1 quilo de bezerro está valendo aí 12, 13 reais, dependendo da praça pecuária que nós estamos falando, pensa 16 quilos a mais. Nós estamos falando de 300 reais, 320 reais a mais de receita por esse bom bezerro. E, além do mais, essa vaca que vai parir bem agora, ela vai emprenhar mais cedo. E a gente sabe que o bezerro que nasce no cedo é um bezerro que tem maior potencial de ganho na recria e na terminação. Agora, numa hora como essa, né, que a gente está saindo aí de uma seca muito brava e com a chuva está atrasada ainda em muitas regiões do país, Flávio, quais são as providências que o pecuarista deve tomar para que não falte nem para o bezerro nem para a matriz aquela nutrição que ele e ela precisam para ter o rendimento que a gente espera deles?
Bem, a matriz, tratar de vaca, tratar do rebanho, principalmente das vacas multíplas, é inviável financeiramente. Tá? Então, a gente sabe que nós estamos passando por uma situação agora. Então, eu tenho que ter algumas estratégias com um percentual do lote de múltiplas. Nós calculamos esse valor em torno de 20%. Até 20% eu posso cuidar de vaca, da vaca. Agora, da bezerrada, a função da vaca é cuidar do bezerro. Agora, eu posso suplementar esse bezerro? Pode. Tá? Então, é o seguinte, eu posso usar CRIP, eu posso usar uma estratégia de antecipação de desmama. Em algumas regiões, né, se você pensar no Pantanal e algumas regiões mais específicas do Brasil, muitas vezes você pode antecipar essa desmama. Tá? Mas, para regiões tradicionais de pecuária, vai desmamar aí com 7, 8 meses, que a função da vaca é desmamar um bezerro nessa idade e pesado. Se eu não tenho manejo para isso, tudo aquilo que eu tiver que aportar de nutriente a mais via bezerro, tá? Eu posso fazer isso, mas eu tenho que entender que a hora que eu desmamar esse bezerro, tá? Eu estou desmamando esse bezerro em maio, junho, eventualmente julho, que na maioria das regiões é seco, esse bezerro precisa ser muito bem suplementado. Então, se eu tiver numa fazenda que trabalha com integração agricultura pecuária, ok, eu tenho pasto de qualidade nessa época, tá? Mas a maioria das fazendas não tem. Na época de julho, agosto, setembro, nós estamos entrando em outubro, não tem pasto. Então, esse pecuarista que por acaso usar CRIP, a partir do momento que ele desmamar, ele vai ter que dar suplemento para esse bezerro. E agora, uma estratégia que o pecuarista precisa entender, principalmente nós estamos numa transição, não está chovendo, né? Na maioria das nossas regiões, não tem mais pasto. Uma coisa que nós fazemos é o chamado confinamento de recrio, ou seja, eu pego essa bezerrada, levo ela para o coxo, tá? E espero esse pasto sair, e a hora que esse pasto sair bem, eu boto essa bezerrada lá para o pasto, ou seja, continua a recria. Só que se eu deixar agora esse bezerro desmamado numa condição como essa, o que ele vai fazer? Ele vai ficar andando no pasto comendo folha, procurando um pouquinho de folha que está saindo. Só que ele come essa folha, o pasto não tem força para rebrotar. Então fica aquele pasto que vai entrar novembro, meados de novembro, e aí não me faz um bom ganho médio diário lá no período total das águas. Então, assim, hoje o que a gente recomenda para as regiões que têm essa dificuldade, tá, é tratar dessa bezerrada, tá, num piquetão ou no confinamento, como queira. E a vacada tem que realmente estar preparada para isso. Ou seja, a gente sabe que a seca é dura, o pecuarista sabe que todo ano tem seca, mas infelizmente ele não se prepara para isso. Tá certo. Ô, Flávio, ó, tinha mais umas 15 perguntas para fazer para você, né? Esse assunto é muito interessante, então vamos marcar uma hora aí para a gente prosear de novo, porque tem muita coisa para a gente falar e o nosso tempo aqui é meio apertadinho, você sabe como é que é a televisão, né? Então, queria agradecer demais a sua participação, dar os parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na APTA, né? E marcar uma hora aí para a gente prosear mais um pouquinho. Obrigado, viu? Abração, viu, Flávio? Um abraço, Sidney, um abraço a todos. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta com mais informações. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco o mercado do boi gordo nessa sexta-feira em todo o Brasil. A gente volta já. De volta com Terra Viva DBO na TV. E voltamos a chamar o editor Sidney Maschio para o nosso arranchamento eletrônico, agora para saber como ficou o comportamento do mercado do boi gordo. Quais são as informações para essa sexta-feira, Sidney? Obrigado, Vinícius. E o que tem para ser contado é que nesta sexta-feira, véspera de feriado emendado, a nossa Praça Boiadeira desinvestou no rumo de subida da ribanceira e desprezou de novo aquela tradição de que a jornada fechadeira da semana deveria ser sempre o dia mais parado na negociação de boiada no mercado. Para começar a explicação, a primeira questão é que, tendo um dia a menos de serviço na semana entrante, o negociante de gado vai penar e sofrer muito mais ainda para fazer a carga do caminhão, porque a situação continua sendo de forte carestia de mercadoria no país inteiro. Outra complicação, para o lado deles, né, é que isso está acontecendo com o calendário ainda na metade abrideira do mês, quando o trabalhador brasileiro está recebendo os caraminguás do salário e, conforme é o seu procedimento costumeiro, está correndo para passar logo no açougue e ver se dá tempo de comprar alguma coisa antes que acabe o dinheiro. Sendo assim, então, o distribuidor atacadista e o comerciante varejista
foram meio que obrigados a sair no trecho, campeando carne para comprar, para reforçar o estoque na Câmara Fria e poder, assim, aproveitar essa disposição compradora da freguesia, que é passageira e tem hora para terminar, né? Aí com esse povo de novo com a geladeira abastecida, a previsão agora é de redução na demanda daqui para frente. Tanto que, por conta disso, nesta semana, já que acaba de ser vencida, no mercado de carne com osso, o mercado de carne com osso já andou numa toada bem mais sossegada, sendo que a carcaça de macho castrado registrou uma alta bem mínima, né, de 0,3%, passando aí para R$ 16,35 o quilo. Assim mesmo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em nada menos do que 21 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, e em todas elas o preço subiu. A lista dessas arribadas, o amigo pecuarista confere agora na narração do companheiro apresentador e jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. A lista das cotações começa em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, que registrou alta apenas para a vaca, que saltou para R$ 245,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. A fêmea arribou também na capital do estado, Belo Horizonte, e está valendo R$ 244,50. Mesmo valor para a vaca no norte de Minas, R$ 244,50. No sul mineiro, a valorização foi para o boi, que bateu os R$ 251. Seguimos para Goiânia, capital de Goiás. O boi subiu mais uma vez e está cotado a R$ 246,50. Falamos agora do sul do país. Na região oeste do Rio Grande do Sul, o macho está valendo R$ 7,65 o quilo vivo, ou R$ 229,50 se a cotação fosse por arroba. Mesmo valor em Pelotas. Quem quiser comprar fêmea no sul da Bahia vai pagar pelo menos R$ 251. Partimos para o centro-oeste do país. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a alta foi só para a vaca, que saltou para R$ 236,50. No sudeste mato-grossense, a arribada foi geral, com o boi a R$ 246,50 e a fêmea R$ 233,50. No norte de Mato Grosso, mais uma valorização dupla. O macho está valendo R$ 241,50 e R$ 229,50 para a vaca. No noroeste do Paraná, o boi está custando R$ 248. No oeste de Santa Catarina, o macho saltou para R$ 237,50 e a fêmea para R$ 223,50 no prazo de 20 dias. Agora a região oeste do Maranhão, também com alta tanto para o boi, que subiu para R$ 252, como para a vaca, cotada a R$ 237,50. Em Alagoas, a fêmea subiu mais uma vez e passou a valer R$ 256. Vamos agora para Marabá, no Pará. O boi está valendo R$ 258. Já em Redenção, o boi passou para R$ 256 e a fêmea atingiu os R$ 247. Em Paragominas, mais uma arribada dupla, com o boi cotado a R$ 253 e a vaca pulando para R$ 246,50. No sudeste de Rondônia, a arribada também foi geral, com o boi a R$ 238,50 e a vaca a R$ 231,50. Seguimos agora para o sul do Tocantins. O boi bateu os R$ 251. Terminamos a lista no Acre. Quem quiser comprar boi no estado vai pagar R$ 231,50. Já a vaca saltou para R$ 226,50. Tá certo, então, com uma lista de aumentos desse tamanho, a gente vai para o feriado um pouco mais animado, né? Bom, então tá chegada a hora de fazer a recitação do versinho caipira do dia, lembrando que nesta semana o tema escolhido foi vivência e sabedência. Então, vai ouvindo. Plantei uma muda de rosa amarela num vaso e deixei na minha janela, e só hoje eu prestei atenção e vi que ela está soltando botão.
Eu não sei com que tanto de coisa eu me ocupei que não reparei nisso. Enquanto eu estava me preocupando só com o serviço, o tempo foi passando e eu não vi a roseira bem ali desabrochando. E agora eu estou me perguntando se o que eu estou ganhando na lida está compensando o que eu estou perdendo na vida. Pois então, eu vou encerrando por aqui a minha participação, desejando um ótimo feriado para todo mundo e lembrando, sobretudo, que a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. Se você puder, fique em casa. Se tiver de sair, use máscara, evite aglomerações e proteja a sua saúde e a saúde de quem você gosta. Um grande abraço, um ótimo feriado para todo mundo e eu volto com você, Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Bom feriado para você também. Você volta na segunda-feira com mais informações. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos no domingo e na segunda-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.